Pessoal, boa tarde. Lá vamos nós de novo no horário do almoço. Vou contar uma história para vocês. Quando eu recebi do João o convite, passou uns dias, ele mandou para mim como é que seria o horário, a grade inicial. Aí eu peguei e falei assim, graças a Deus, pela primeira vez em 16 anos, eu vou falar no primeiro horário. Vou ter um pessoal descansado, animado. Aí, atualmente, eu tenho de contar com o apoio dos meus filhos, Alice, Rodrigo e Estevam, para finalizar as minhas palestras, seja em forma de imagem ou de estruturação. Aí eu falei assim, capricha, que pela primeira vez, depois de 16 anos de prece, eu vou falar no primeiro horário. Aí, nós estávamos saindo ontem de Brasília, eu falei para a Silvia, vamos embora logo, porque seja a hora que chegar, amanhã é muito importante para mim, que pela primeira vez, em todos os congressos que eu participo, eu vou falar no primeiro horário. Aí eu cheguei, aí eu fui telefonar para o Marcos, para avisar para o Marcos, eu já cheguei, não tenha medo não tem problema, eu vou fazer a palestra. O Marcos falou assim, não, mudou seu horário, você vai de novo para o horário do almoço. Então, pegando aquele texto que o Cacheta mostrou aqui, do Balde, do Fioretti, essa é a verdadeira alegria. Falar de novo na hora do almoço. Uma plateia que não está querendo, está querendo dormir, mas vamos nós de novo. Pessoal, nós vamos falar sobre a verdadeira civilização. O Balde é considerado o pai da nova civilização do terceiro milênio. Por quê? Porque ele nos traz uma visão nova que estrutura teoricamente essa nova civilização. Através das palestras aqui do Gilson, do Cacheta, do Julinho, nós vimos quanta teoria surge dentro desse programa. E o Balde, como vocês viram o Julinho falando, nós vamos ter então a classificação do evoluído e do involuído. O evoluído, a gente viu duas espécies, uma intermediária, que é o civilizado, que é a maioria de nós, e aquele que está na frente, que é o subconsciente, que é o místico, o poeta, o cientista. E vamos ter aquela besta, né? Que é aquele que está no primeiro estágio, que o Balde chama de selvagem ou de besta. Esse que a gente vê muito no cinema. Por que a gente vai ver um filme como Rambo? Porque, na verdade, existe uma parte de nós que ainda está naquele estágio. E, consequentemente, essa civilização está toda junta no mesmo barco, da mesma maneira, diferenciando apenas o estágio psíquico que ocupa. Kardec, ao abordar esse tema, ele fala, então, que nesse palco do mundo, nesse momento de transição planetária, nós teríamos duas civilizações. Uma civilização que significaria o passado e uma civilização que significaria o futuro. Eu e meus filhos lá, nós temos feito um trabalho de tentar buscar no mundo o que a geração nova está fazendo, para a gente divulgar através de sites, de palestras e tal. E eu trouxe hoje, se é que vai ser possível passar, para que vocês vejam a civilização nova trabalhando num projeto que vocês devem conhecer, que é um projeto sobre Tocando para Mudar. Peça a Deus que os homens encontrem os seus passos perdidos e que os sonhos despertem esses olhos dormidos, que o amor transborde e vivamos em paz. Que os dias terminem com os braços cansados e que a sorte só queira estar ao teu lado, que a dor não me assombre, nem me cause desvelo. Peça a Deus. Satitarana para Brahma, Purushottama para Batman, Shri Bhagavati Samveda, Shri Bhagavate Namaha. Oh, 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 oh.
que nos mande do céu muita sabedoria, um amor verdadeiro, que ninguém passe fome, um abraço de mão, que vivamos em paz. Ei, que terminem as guerras e também a pobreza, encontrar alegrias entre tanta tristeza, que a luz ilumine as almas perdidas e um futuro melhor. Satchidananda Parabrahma, Purushottama Paramatma, Shri Bhagavati Samveda, Shri Bhagavate Namaha. Pessoal, esse projeto chama Playing for Change. É um projeto de 3 americanos formando em escola de jornalismo, que resolveu fazer um estúdio móvel de rua e saiu pelo mundo, em todos os lugares do mundo, escolhendo algumas músicas para serem gravadas, principalmente música do John Lennon, dos Beatles e Bob Marley, e saiu pelo mundo gravando em cada local com artistas de rua ou com artistas poucos conhecidos de barzinho e tocando uma música só, unindo o mundo através da música, tocando para mudar. E eles fizeram esse projeto e há mais ou menos 2, 3 anos atrás lançaram o primeiro CD e com parte desse dinheiro eles fizeram a banda Tocando para Mudar, do mundo todo, com cantores e instrumentistas de rua e com algumas pessoas já conhecidas, como você viu a Sandra de Sá, e o Bono também participou de uma das gravações. E a partir daí eles criaram essa banda e o dinheiro arrecadado eles estão criando escolas de arte no mundo todo, começando pela África. Então no mundo todo já tem escola de arte, em todo sentido de música e tudo, valorizando e tentando a mudança através da música. Então é um projeto maravilhoso que nós estamos aqui trazendo para aqueles que não conhecem, para que a gente veja que tem a nova geração já trabalhando, e trabalhando para uma nova civilização. Como sempre, antes da gente iniciar tudo que a gente fala sobre os princípios. O Júlio já falou aqui, o Cacheta já falou, o Gilson já falou sobre a queda, sobre a grande equação da substância, que tudo isso explica. Nós queremos só apenas reforçar alguns princípios antes da gente entrar no nosso tema. O Gilson falou aqui para nós que o espírito, quando contrai, vira energia, quando contrai, vira matéria. Esse é o processo de descida. Depois, nós temos o espírito
novamente vindo da matéria, indo para a energia e voltando ao espírito. Mas o que é o espírito? O espírito, em Éfeso, Paulo já fala sobre isso. Ele já define o espírito. A luz aqui é em cima? Não. No meio? Vocês vão me perdoar, mas eu não estou conseguindo apontar lá não. Aqui. O espírito, conforme Paulo diz, há um só corpo e um só espírito. Devido ao processo de desencarne, devido à separação que tem entre nós e o objeto, nós achamos que cada um de nós é portador de um espírito. E daí a gente não tem noção de que nós estamos completamente interligados um ao outro. O espírito é um só. Porque a gente usa a palavra para muita coisa e a gente muitas vezes não sabe usar essa palavra de maneira adequada. Nós falamos de espírito encarnado, espírito desencarnado, mas o espírito é um só. Ou seja, todos nós somos um. É aquilo que está na pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 909, e que também Kardec fala tão bem. Nós gravitamos para a unidade divina. E o Cacheta mostrou aqui, naquele pacto de amizade, que nós caminhamos para a unidade divina. Esse é o nosso caminho. Se é o nosso caminho, naturalmente todos nós somos um. Vamos pegar em termos, por exemplo, atômico, em termos, por exemplo, de partículas atômicas. Os nossos corpos estão completamente interligados, porque as partículas atômicas também são como ondas. Então todos nós vivemos o mesmo campo de onda expresso pelas nossas partículas que compõem o nosso corpo. As nossas mentes estão completamente interligadas. Emmanuel diz no livro Pensamento em Vida que nós expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Então, no campo personal, nós já estamos interligados. Agora, no campo do espírito, nós somos um só. Por quê? Porque o espírito, ele na verdade, ele é formado de Deus, da totalidade, da unidade e da individualidade. Dentro da individualidade que vai estar a nossa característica pessoal, o ser único que nós somos. Tanto é verdade que se fala que Jesus é o Filho unigênito. Eu gosto muito dessa interpretação. O Filho unigênico é o único do seu tipo. Cada um de nós é único, porque temos uma individualidade única. Mas essa individualidade está a serviço da totalidade. A totalidade está a serviço da unidade. E a unidade forma um contínuo, que é o todo uno Deus, que o Balde disse. Que é um contínuo, não existe separação. Por isso que fala que Deus está dentro de nós, porque o Espírito é um só. Com a queda, foi aqui que a gente caiu, na individualidade. Naquele momento do pacto da amizade, nós fizemos o quê? Nós falamos não, e fizemos uma queda. Tanto é verdade que você pode ver que tudo que é conosco é o seguinte: retornar para Deus, né? Reencarnar, reeducar. Não é assim que a gente fala? Reeducar, reclamar. Nós somos a turma do ré. A gente só ré, certo? Nós estamos na turma do ré. Tudo nosso é ré. Relembrar, reeducar, reencarnar, retornar. Nós somos a turma do ré. Por quê? Porque é aqui que houve a queda, dentro do campo da individualidade, que é o menor quantum do espírito. Então aí que ocorreu a queda. Ora, se aí correu a queda, aí tem princípios muito importantes. Por quê? Porque a nossa evolução não se faz só no campo individual. O centro da individualidade é o self, que Jung descreve tão bem, o si mesmo. É o centro da individualidade. Desse centro da individualidade, nós criamos o ego, que é a imagem e semelhança do ego, do self. Nós criamos o ego. Do ego foi criado o egoísmo, que veio do egocentrismo. E o egoísmo é o pai de todos os vícios, como nos garante o Livro dos Espíritos. Então o que aconteceu? Nós criamos dentro de nós mesmos, através do ego. Por isso que o Balde fala tão bem, a gente está contido pelo próprio campo magnético, de que nós geramos em nós mesmos. Nós não mudamos a lei, nós não mudamos o bem, nós mudamos nós mesmos, nós invertemos as nossas qualidades. A inversão da qualidade gerou o mal, mas o mal é apenas o aspecto transitório da inversão dessa escolha. Agora, se nós somos formados disso aqui, significa que a nossa evolução se dá aqui e aqui.
Ou seja, nós evoluímos em dois campos: a evolução individual, que vai do ego ao self, e a evolução coletiva, que vai de você e uma pessoa, passa pelo grupo, grupo coletivo, até chegar de novo na totalidade. Por isso que nós evoluímos como pessoa, evoluímos como grupo, evoluímos como família, evoluímos como coletividade, evoluímos como humanidade, evoluímos como universo e evoluímos como totalidade. Então nós participamos de dois processos evolutivos ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente só fica preocupado com o processo evolutivo interior e nos esforçamos para ele, mas lembra, nós evoluímos com dois processos. Por isso que quando Jesus foi resumir todas as leis e profetas, ele falou claro: o amor resume todas as leis e profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, porque é o único amor que a gente compreende, o amor a si mesmo, porque o egoísmo é um tipo de amor, só que um amor centrado em si mesmo. Então, consequentemente, essa mudança faz com que a gente tenha de compreender que a participação da civilização e a mudança da civilização faz parte do nosso processo de evolução. Não tem como evoluir sozinho, santificar sozinho. Por isso que todo evoluído, ele joga a culpa no outro. E todo evoluído torna-se colaborador do outro. Eu falo assim que desde Adão e Eva que a gente joga a culpa no outro. Quando Deus chegou e falou assim: Adão, você comeu a maçã? Não, senhor, foi a Eva que me deu. Eva, você comeu a maçã? Não, senhor, foi a serpente que me deu. Começou o processo. Ou seja, a gente joga a culpa no outro. Tá claro? Enquanto que você viu em Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e tal, Martin Luther King, colabora com o outro. Então, se nós estamos evoluindo, à medida que nós vamos saindo do orgulho, que cuidar só de si mesmo, só do bem-estar de si mesmo, nós começamos a cuidar de nós através do outro. E aí o processo se dá, o processo de evolução pessoal e coletiva. Por isso que ela começa na família. Por isso que ela começa no nosso primeiro grande amor, duas pessoas juntos. Para quê? A partir daí a gente faça toda essa evolução. Então, se nós formos pensar em Deus, dentro do mesmo princípio, nós podemos pensar: o que é Deus que forma lá aquele processo? Então vamos lá. Olha, Deus como ser é a verdade. Deus como sabedoria é a vida. Deus como lei é princípio. Deus como essência é o amor. Essa sabedoria aqui eu quero expressar a substância. Deus como substância. Então, através desses 4 caminhos que estão dentro de nós, por isso que Jesus foi tão claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou a essência divina. Ninguém vai ao Pai sem a essência divina que está dentro de todos nós. Aí nós pegamos, achamos que não vamos a lugar nenhum sem Jesus. Não vamos mesmo, porque Ele é o mestre de nós. Mas Ele quer dizer se eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o princípio divino dentro da alma se expressando plenamente. Ninguém vai ao Pai sem esses princípios. Por quê? Porque o princípio da verdade nos conduz ao nosso ser, consequentemente a Deus. E o princípio da vida nos conduz ao caminho da transformação, que é a verdadeira substância, que é a expressão da sabedoria. Ok? Então é aqui que a gente volta, é nesse caminho que a gente volta. O caminho da verdade, a gente vai através da fé. Olha bem que não é através do intelecto. O intelecto nos leva ao caminho do conhecimento. A fé que nos leva à verdade. Certo? E essa fé é uma antivisão daquilo que é essencial. O caminho da vida, ele está expresso pelo caminho da transformação. Porque nós estamos vindo de gama para beta, beta para alfa, então nós estamos nos transformando. O caminho do amor é o caminho da caridade, ou seja, da generosidade. E o caminho, aqui está a humanidade, é a humildade. O caminho, o princípio, certo? Que procura a lei é a humildade, porque sem humildade não existe de forma nenhuma o conteúdo de transformação e obediência que o pacto da amizade diz. Porque a obediência aqui não significa obediência a Deus como um ser separado de nós. Significa obediência à unidade, obediência à totalidade, obediência à essência que se expressa dentro da nossa alma.
Então aqui está a evolução. A evolução individual, nós vamos do ego ao self, e a evolução coletiva, nós saímos do individualismo até a totalidade. Então são os dois tipos de evolução que nós vamos caminhar. Então quando a gente fala em planeta de regeneração, nós estamos querendo dizer que é o planeta que será formado por aqueles que conseguiram vencer a força e a astúcia. E agora estão se colocando no caminho da retidão, ou seja, da regeneração. Aqueles que não conseguiram vencer o caminho da astúcia e da força, vão ter de nascer novamente num novo planeta. Certo? Para começar novamente o processo de transformação pessoal. Então, por isso que nós estamos num momento importantíssimo, que é o momento que começa a marcar toda a nossa história em termos evolutivos. Nós estamos deixando o nosso ego para o caminho do self, que é essa tarefa interior que nós temos, e estamos deixando o individualismo em busca da totalidade. Passando pelo grupo, passando pela família, passando pela coletividade e chegando à totalidade. O homem, em milenar ascensão, vai despertando formas mais sutis de sensibilidade e de consciência mais perfeita. Já se percebe no horizonte os clarões da vida nova do espírito. Lá no futuro, há verdadeiro incêndio de esplêndidas afirmações e criações novas. E a divina lei de evolução que o homem, embora lhe resista e se atrase, fatalmente ali chegue. Ou seja, a evolução é determinística. Mas por que você fala assim, se nós podemos escolher e temos o nosso livre destino, por que razão a evolução é determinística no assunto de voltarmos a Deus? Porque o amor do Pai, ele é infinito. Então faça o que você quiser, ele não deixa de te amar. O Jorge tem uma frase muito legal, o Jorge Dama tem uma frase muito legal, ele fala assim, Deus cismou com a gente. Ou seja, ele te ama e pronto, você vai fazer o que você quiser, mas ele cismou. Certo? Então você pode virar não ser, você pode virar matéria, você pode ir para o esquecimento, você pode voltar para a consciência humana, negar novamente Deus, espalhar o que você quiser de destruição no mundo, mas Ele te ama e está te esperando. O dia que você acordar, Ele fala, filhão, volta para mim. Então não tem como, por isso que Jesus foi tão claro, nenhuma ovelha se perderá, porque essa não é a vontade do meu Pai. Se nós traduzimos a palavra vontade por amor, porque esse não é o amor do meu Pai. Ou seja, o amor do Pai é envolvente. O amor do Pai é de transformação. Então não tem como, você pode fazer o que você quiser. Você pode gastar milênios, bilhões de anos, da maneira que você quiser. E Ele está te esperando. Nós já gastamos 13,5 bilhões de anos, que é mais ou menos a idade do nosso universo. Esse estágio que nós estamos aqui, nós alcançamos ele depois de 13,5 bilhões de anos. Então fazem 13,5 bilhões de anos que a gente fala não ao pacto de amizade que o Cacheta tão bem falou aqui. Todo dia Deus fala, e aí meu filho? Não. Continuamos na nossa vidinha. No outro dia ele fala, e aí meu filho? Não. Continuamos na nossa vidinha. Certo? O tempo todo com isso. A única coisa que a gente que tem com Deus é o pacto do interesse. Deus, não dá para me arrumar um dinheiro aí melhor não? E tal, assim. Não dá para arrumar um namorado para mim? Deus, eu estou tão assim fraquinho, sem ninguém. Então, esse processo nosso, nós temos um pacto de interesse com Deus. É o que o Balde fala. Eles rezam porque não pode mandar. É o nosso caso. Porque você pode olhar que a gente, quando reza para Deus, a gente fala até para ele não errar. Deus é o seguinte, eu quero que você atende uma pessoa na rua tal, endereço tal. Ele é meu filho. Eu quero que o senhor arruma para ele um emprego, que ele está pleiteando em tal lugar assim, assim. O chefe dele é muito ruim, muda o chefe dele. A gente dá recado para Deus direitinho, porque é o medo que a gente tem, ele não vai fazer. Esse cara não vai me ouvir. Tá claro? Então a gente especifica, certo? A gente não chega para lá, pai, me abençoa. Não, pai, me abençoa, dando dinheiro para mim, cuidando da minha família, eu tendo sucesso, eu tendo alegria, certo? Igual eu aqui, pai, não deixa que eles durmam enquanto eu estiver falando, para mim não falar para o vento. Então a gente fala exatamente, a gente pede aquilo que é fonte do nosso interesse. A gente não deixa que a vontade divina nasça dentro da nossa alma. A gente não deixa isso acontecer. Por quê? Porque a gente tem ainda a astúcia. A astúcia que nos guia. Olha, se eu tenho um pai, né? Aquela frase que a gente vê em caminhoneiro, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Olha, se eu tenho um pai que é altamente mandão, que tem tudo no mundo,
então eu vou usar ele a meu interesse. Essa é a visão da astúcia. Então até as nossas preces expressa astúcia, não expressa amor. Daí o processo de transformação que nós temos de realizar em nós mesmos. É todos nós. Se nós queremos uma nova civilização, ela começa por aí. Chegou a hora de dizer ao homem: levanta-te, filho de Deus, sob forma de consciência mais esclarecida, em estado social mais orgânico e completo, supere a ferocidade atual, civilize-se, finalmente, mas a sério. Olha, eu acho muito legal essa frase aqui do Baldi. A sério. Nós não levamos a sério. Civilização para nós é uma maneira polida de nos apresentar à sociedade. Para o Baldi é uma força intrínseca de modificação interior. Não é uma forma polida, não é uma forma de fachada. É uma civilização real, significa mudança de estado de frequência, significa mudança de fonte de interesse e significa mudança de visão de mundo. Essa é a verdadeira mudança interior. Não é simplesmente a gente fazer aí uma série de levantamentos dos nossos defeitos e achar que isso é autoconhecimento. Não. É acima de tudo a gente olhar para dentro de nós mesmos e a partir daí fazer esse processo em duas visões, como o Júlio mostrou tão bem aqui. Uma descida ao inconsciente em busca das raízes do nosso ser e uma subida ao superconsciente em busca das nossas potencialidades. Esses são os dois caminhos. Chegou a hora de compreender que a nossa assim chamada civilização atual não é civilização, mas barbárie. E no fundo o homem moderno é primitivo e inconsciente, pobre e fantoche, completamente ignorante, presunçoso e prepotente, quase sempre cego e rebelde, e apesar disso, sem o saber e querer, obediente à lei que o guia. Ou seja, a lei está dentro de nós. Essa lei que está dentro de nós, ela nos guia, independente do que a gente faça. Independente disso, ela nos guia. Então, se é independente, se ela é intrínseca a nós, nós podemos ser cegos e rebeldes. Mas é independente o processo. Ela vai nos guiar da mesma maneira, por isso que tem tanta dor. E é igual o Baldi fala, só existe uma maneira de sair da dor, evoluindo. Então por que nós estamos presos na dor? Porque nós recusamos o amor. Se nós recusamos o amor e criamos um universo só nosso, um universo baseado no individualismo, ora, esse universo está contrário ao grande campo de expressão da lei. Então, consequentemente, a gente só pode querer e não conseguir, ou conseguir apenas a ilusão. Então o resultado sempre é a dor, o ciclo que a gente sempre fecha é a dor. Agora, se nós queremos evoluir, nós vamos evoluindo, nós vamos sair da dor. Então, consequentemente, a evolução vai diminuindo o campo da dor, até que a dor se transforme em consciência plena e perfeitamente a expressão do amor. Obediente à lei o que guia, e tudo sabe, tudo faz por ele, o manoda como autônomo, e sem que ele o saiba, ele traça a história, prepara os acontecimentos, entrosa os choques, apresenta soluções, impõe as conclusões, elevando os líderes, edificando e destruindo, exaltando e abatendo, de acordo com a sabedoria desconhecida pelo homem. É por isso que na vida a gente só pode participar da lei divina de dois motivos, através de dois campos. Ou a gente é um destruidor, ou a gente é um construtor. Não tem outra maneira de participar no plano divino. Então vamos supor que nós estamos chegando numa grande fase de destruição. Deus fala assim, quem quer destruir tal coisa? A gente se candidata. Eu quero destruir vida. Ah, pois não, meu filho, então pode estar aí matando. Aí eu saio dando tiro. Só que eu não acerto em quem eu quero, eu acerto em quem eu posso acertar. É aquilo que eu brinco sempre, não existe bala perdida, existe bala achada. Certo? Aqueles que magneticamente estão no campo da violência, vai achar a bala. Você atira, um faz assim, a bala passa. O outro faz assim, a bala bate bem aqui, ele cai morto. Ou seja, ele acha a bala, pelo mecanismo do processo magnético da lei.
Mas eu quero ser destruidor, eu quero pôr fogo no mundo, eu quero destruir os bens públicos, então eu vou ser destruidor. Deus permite que assim seja, mas eu só vou destruir aqueles ou aquilo que está dentro da faixa de destruição e no momento de ser destruído. Agora eu quero ser construtor. Ora, então eu vou te dar as condições para que você construa. Então não tem outra forma. É por isso que o processo se dá. Fala assim, por que Deus permite o mal? Porque o mal só age sobre o mal e vice-versa. O que aconteceu conosco? Dentro do campo da individualidade, a gente criar um universo que era só nosso. E que nós éramos o centro desse universo. Deus permitiu. Só que mandou para o mesmo lugar todo mundo que tinha a mesma vontade. E é por isso que esse inferno. Porque o que a gente quer mesmo? A gente quer mesmo é mandar. Eu falo sempre essa frase, falo assim, onde tiver 2 ou mais reunidos, aí eu mandarei. Esse é o nosso desejo. Nosso desejo é mandar sempre. Se a gente morar debaixo de uma ponte, tiver você e mais um bebum lá, você vai querer mandar nele. Você casa não por amor, você casa para mandar na mulher ou no marido seu. Vai me dizer que não? A gente até fala assim, é do meu jeito. Certo? Porque o evoluído busca o quê? Busca poder. Ele está o tempo todo buscando poder. Mas é exatamente aí, nessa ilusão, que a vida vai manobrando os caminhos de transformação. A vida não para. É movimento que não se pode fazer parar. Deve, pois, inexoravelmente amadurecer alguma coisa. Esse caminhar da história hoje se aproxima da grande curva, onde o nosso século se completa novo ciclo de civilização e se prepara outro. Quando se fala assim, que o ser evolui, o espírito evolui da matéria, evolui do átomo ao arcanjo, ou do espaço ao arcanjo, está se querendo dizer o quê? A menor expressão de consciência é o movimento. O movimento é a menor expressão de consciência. Então, menor expressão de consciência, movimento. Evoluímos, pensamento. Evoluímos, emanação. Tudo é um processo vibratório, evolutivo, mas tudo é o mesmo processo. Então, quando eu falo em movimento, é a menor expressão de consciência do ser. Então, o que aconteceu na queda? Nós caímos da perfeição relativa do universo para o não ser, exprimindo dentro dessa queda a menor expressão de consciência, que é o movimento. Movimento que a gente vai encontrar no espaço através do vórtice quântico, movimento que nós vamos encontrar dentro do átomo através da movimentação de suas partículas e subpartículas, movimento que nós vamos encontrar dentro do processo evolutivo. Olha o nosso corpo, está em movimento permanente. A cadeira que vocês estão sentados, ela não está parada, ela está em movimento permanente. É exatamente o movimento que permite a visão de que você pode tocá-la. Porque na verdade você nem toca, porque o campo magnético do corpo e do seu se interage, você tem impressão de solidez. Mas isso é fruto do movimento. E nós estamos dentro de um universo que o movimento máximo atinge uma velocidade de 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz. Então nós estamos contidos pelo magnetismo da velocidade da luz. Esse é o nosso universo e também essa é a nossa prisão. Nós vivemos num universo que tem o externo e o interno, que na verdade é a extensão do interno, e que está preso numa contenção magnética de uma velocidade de 300 mil km por segundo. Essa é a queda residual. Então aqueles seres que mais caíram na matéria, aqueles seres que mais aprofundaram a queda. E qual é a nossa saída? Fazer um movimento que vai paulatinamente ampliando a velocidade, saindo de um universo com a velocidade constante e absoluta de 300 mil km por segundo para próximos universos que estão paralelos a nós. Para isso é o pensamento agora que evolui, porque nós fizemos a evolução da forma física e agora nós estamos fazendo a evolução da forma psíquica. Por isso que André Luiz fala tão bem que o pensamento tem velocidade superior à da luz. Que pensamento? Daqueles que estão buscando a superconsciência dentro de si. E se ele se fixar nessa velocidade superior, daqui a pouco a gente sai desse universo que nós estamos presos, que nós estamos contidos magneticamente. Agora,
por isso que a evolução é um acelerar vibratório. Daí a importância da gente livrar dos nossos condicionamentos, porque o nosso condicionamento que nos prende a esse universo dessa velocidade. E é por isso que o Baldi fala tão bem, ó, a vida não para, é movimento. Não tem jeito, você vai voltar, você de qualquer maneira vai se expressar. E por isso que a dor nos bate, porque ela nos bate no nosso ponto fraco, como ele diz tão bem. Se você pegar os livros lá que ele explica isso tão bem, pensamentos, etc., você vai ver que ele fala isso bem claro. A vida nos bate no ponto fraco, é onde nós vamos ter a dor. Então aquilo que a gente sempre fala, se você quer saber o que você já fez, olha onde está a dor na sua vida. Onde está a dor hoje, esteve o erro ontem. Então nós não precisamos saber o que nós fizemos em reencarnação passada. Igual a pessoa fala assim, mas eu fui rei. Olha, imagina, se você hoje é orgulhoso, imagina se você foi rei pior do que você é hoje. Você só gerou causas de infelicidade. Que importância tem eu ter sido rei? Se eu fui rei e orgulhoso, eu só cambiei para mim uma série de processos que vai estourar na vida presente. Então, se eu quero saber o que eu fiz, é simples, levanta todas as suas dores. Eu sofro aqui, sofro no campo financeiro, sofro no campo afetivo, sofro no campo pessoal, sofro no campo da falta de conhecimento, sofro no campo da falta de inteligência, sofro no campo da rejeição. Onde estiver a sua dor, é onde esteve o teu erro. Pronto, você define toda a trajetória sua. E aí é só você preparar uma trajetória de vida superior. Ou seja, não é reclamando, não é revoltando, e também não é aceitando no sentido de ficar parado. Então muitas pessoas falam assim, mas isso é meu karma. Eu morro de raiva dessa palavra karma. E todo mundo traduz o karma como, eu não tenho saída, é meu karma. Uma das expressões do karma significa ação, uma das expressões que significa do karma. Então se é o seu karma, ele está falando assim, meu filho, age, porque da outra vez você não agiu. Então karma não é uma determinação, é uma conclusão de uma trajetória, à espera da sua ação de modificação. Tá certo, gente? Acorda aí todo mundo, acorda. Quer todo mundo acordado aí? Levanta aí, todo mundo, levanta. Por favor, levanta. Isso. Acordando para mudar, acordando para mudar. Muito bem, muito obrigado. Vamos lá. Você sabe por que eles me colocam nesse horário, né? É a esperança que eles têm que eu emagreça. Vamos ver, até 2016, quando a obra completar os 50 anos de doação, quem sabe? Nova forma mental, orgânica e harmônica. Substitui aqui a antiga ignorância e caótica. Ignorância caótica, mas nesse sentido, não mais o indivíduo permanece isolado do conjunto, mas se enquadra harmonicamente no funcionamento orgânico do universo. Ou seja, que nós falamos, ele vai do individualismo para a harmonia da coletividade, e daí para a totalidade. Então esse é o processo da nova civilização. A nova civilização o problema de uma pessoa é problema de todos. O problema de um país é problema de todos. Então amanhã nós vamos ver tão egoísta como um rico que não coloca o dinheiro em circulação, será uma nação que deixa a outra passar necessidade. Então vai ser inconcebível a gente morar num país que tem um PIB fabuloso e deixar a África passando fome e morrendo lá. Por quê? Porque o sentido vai ser de coletividade. Esse é o sentido de mudança. Eu gosto de contar uma história que aconteceu comigo, muito interessante.
Nessa época nós estávamos construindo o Educandário Eurico Barçanufo lá em Sobradinho, e nós fizemos um pedido à Embaixada da Suécia para que a gente ganhasse lá uma parte da cozinha e ganhasse também máquinas de costura. E nós ganhamos, e eu recebi o comunicado que o embaixador, junto com a embaixatriz, ia lá na obra, num sábado, nos visitar para poder fazer a entrega oficial de todos aqueles bens que ele estava entregando ao Educandário. Aí nós nos preparamos, assim, de maneira que pobre prepara para receber alguém em melhores condições, para receber o embaixador. E eu pensei, né, o embaixador, a embaixatriz, deve ser aqueles caras já velhos, né? E para minha surpresa, chegou um casal em torno assim dos seus 30 e poucos anos para 40, e com um filhinho. E ele falava assim um portunhol, até bem portunhol, então foi possível a gente se comunicar. E nós começamos a conversar, e ele foi gostando, ficou, eu sei que ele ficou a manhã toda de sábado, nos ouvindo, indo no Educandário, nós sentamos, fomos tomar café, foi uma coisa muito agradável. E começamos a conversar de tudo, conversar sobre a obra, etc. Aí quando acabou, que nós estávamos saindo, ele virou para mim e falou assim: ô Maurício, eu tenho a maior inveja de você. Eu falei: inveja de mim? Eu falei: eu tenho alguma coisa errada. Você com essa idade é embaixador, já deve falar umas 4 ou 5 línguas, deve viajar para o mundo inteiro, deve ter todas as portas abertas. Você vai ter inveja de mim, tupiniquim, nascido em Goiânia, porque nascer em Goiânia não é mole não. Você sabe qual a melhor faculdade do mundo? A faculdade de Goiás, que é a única que consegue formar goiano. Então, você fala assim: você vai ter inveja de mim? Ele falou assim: eu tenho. Sabe por quê? Porque eu nasci num país em que tudo está pronto. Tanto faz o jovem fazer ou deixar de fazer, que tudo está pronto, já está instituído, já está feito. E você nasceu num país onde tudo está por fazer. Então, quando eu olho o brilho nos seus olhos assim, eu falo: meu Deus, a juventude do meu país, o pessoal do meu país não tem essa força, porque lá está tudo pronto e ninguém acha que é fundamental. Por isso que o índice de suicídio no meu país é enorme. Aí eu peguei e falei para ele: por isso não, vocês têm de fazer por outros países, porque se você já está numa fase coletiva interna mais adiantada, é sinal que a colaboração das suas está em outro país, como você está fazendo comigo aqui. Então, acho que a função do país de vocês, que já chegou em determinado nível evolutivo, ele tem de se expressar agora em relação a outros países e a outros sonhos. Porque aí você vai estar participando, mas não só do sonho da sua pátria, mas o sonho do seu mundo. E esse é o caminho que nós vamos chegar. Esse é o caminho que todos nós estamos indo, querendo ou não. Quer dizer, uma harmonia dentro do campo do coletivo. Muito embora o homem resista, não lhe pode interromper a ascensão. A vida obedece à lei, e através de mecanismos de instintos, de reações e de fatalidade, de fato o homem a cumpre, apesar de não compreender ou não querer. O Gilson falou uma coisa aqui muito legal, quando ele falou assim: o que é a substância? Ele fala: a substância é aquele que. Agora, o que faz a gente ter vontade? O que faz a gente ter desejo? O que faz a gente querer, pensar? De onde vem isso? Nós nunca nos questionamos sobre isso. A gente vai do desejo para frente, do pensamento para frente, da emoção para frente, mas a gente não pergunta: de onde vem a minha emoção? De onde vem o meu desejo? De onde vem a minha vontade? E você, de um dia para outro, você levanta e tem vontade de fazer alguma coisa. Eu tenho um amigo que ele era viciado em álcool. Aí eu perguntei para ele: como é que você parou de beber? Ele falou: não sei. Um belo dia eu levantei e falei: nunca mais eu bebo. E nunca mais bebi. O que foi esse que de uma hora para outra agiu no campo da consciência dele, a partir de um processo de amadurecimento, que fez uma mudança tão drástica? Lógico que não foi num momento só, mas foi um momento. De onde vem essa força? É isso que o Baldi fala aqui, ó. Essa força está dentro de nós, porque se nós somos formados de Deus, unidade e totalidade, ela está dentro de nós como uma força latente, que a qualquer momento pode explodir, a qualquer momento pode se manifestar. Então, se ela pode a qualquer momento se manifestar, o homem acaba obedecendo essa lei sem querer.
Foi igualzinho a ciência, e quando fala assim, a ciência vai descobrir o espírito sem querer, porque ela foi pesquisando a matéria, foi pesquisando a matéria, foi pesquisando a matéria, e hoje a matéria não existe. 99,9% de todo o nosso corpo, de tudo que existe no universo, é feito de vazio. É aquilo que o Gilson falou tão bem aqui hoje. Ou seja, é um processo de imponderabilidade. Ou seja, não tem nada palpável. Se nós reduzirmos o mundo todinho, se nós reduzirmos o nosso corpo todo em matéria palpável, não dá nem 4 gramas. Ora, então à medida que o homem foi pesquisando a matéria, ele acabou encontrando um mundo que é feito de leis completamente diferentes. Ou seja, o homem estava procurando a matéria e encontrou que o universo é uma ideia. Então essas forças que agem na nossa alma, e que vai agindo paulatinamente dentro do nosso ser, e sem que a gente espera, a gente começa a ter anseios que a gente não tinha. Então daqui a pouco você está gostando até da sua sogra, né? Até da sua sogra você vai estar gostando, gente. Por quê? Porque os impulsos que vêm de Deus imanente em nós vão se manifestando na vida, até que eles explodem na existência e você não tem mais como voltar. É por isso que Jesus foi tão claro, é necessário renascer de novo. Esse renascer não significa tão somente a reencarnação, significa o renascer de todos os dias, que o Cacheta falou tão bem aqui. O mecanismo que a executa, o sistema de força motor desse mecanismo está mesmo dentro do homem, implanta-se-lhe na própria estrutura, pertence-lhe ao ser, mas a esse cumprimento da lei se chega através de erros e de consequentes retificações expiatórias. É, pois, fatigante e doloroso. Ora, se tem uma lei me regendo, então a primeira fase do processo em que eu vivo é o erro. Então eu posso errar, eu sou livre para errar. Então o que o Baldi fala? Que a primeira coisa que você faz, você vai andando e vai errando. Então vamos supor que eu sou um ladrão. Tá claro? Vou roubar a Maria Adelaide. Aí eu roubei a Maria Adelaide. Eu roubo e vou roubando. Roubo a Adelaide, vou roubando. E tudo feliz, dando certo. Fala assim, ele rouba e não é preso. Não é assim que a gente fala? Que você fala assim, porque você queria também saber como é que é. É igual eu tenho um florista lá que eu visito muita loja dele, que eu gosto demais dele. A gente chega lá e a gente fica batendo o maior papo. E ele tem uma frase que eu adoro. Ele fala assim, doutor Maurício, meu pai sempre me ensinou a ser honesto. Eu ralo a vida toda, vendendo flor, vendendo a vida toda. Agora eu vou dizer uma coisa para o senhor. Hoje eu não roubo porque eu não sei onde. Então, é o mesmo processo. Quer dizer, você vai fazendo o quê? Você vai roubando, igual eu aqui, roubei a Adelaide, vou roubando todo mundo e tudo vai dando certo para mim. Vou dando certo para mim. Vou dando certo para mim. Vou dando certo para mim. Aí um belo dia eu bato no paredão da lei, como o Baldi fala. Na hora que eu bati no paredão da lei, eu vou voltar pelo mesmo caminho que eu gerei. Então eu vou voltar pelo caminho do ladrão. Então quem vai ser roubado agora? Eu. Vou ser roubado, espoliado, vou ser preso, inocente. Tá claro? E você vai sendo roubado. A Adelaide já virou santa, que foi roubada, já ficou livre de mim. Vou colocar ela aqui, já virou santa já. Muito bem, e eu aqui, vou voltar no caminho do roubo, então eu volto pelo mesmo caminho que vem outros ladrões. Então vamos supor que esse caminho aqui, ó, vem um ladrão novo agora, que eu vou chamar ele de Felipe Salomão. Aí, o ladrão novo, Felipe Salomão, vem aqui. Aí ele chega aqui e encontra o Maurição, ele vai roubar de mim. E eu não vou ter força para segurar o Felipe, porque ele está indo para o paredão, e eu estou voltando. Aí eu sou roubado, aí o Felipe foi. Eu fui roubado, espoliado, preso, inocente. Aí eu reencarno agora para outra fase. Primeiro eu errei, agora eu expiei, agora eu vou regenerar. Aí eu venho e monto uma instituição contra o roubo. Uma ONG, não roubarás. E sai pelo mundo todo, não roubarás, porque eu roubo, por isso, por aquilo. Eu vou fazer um movimento do não roubarás.
Aí eu vou evoluindo mais um pouco, aí eu sublimo. Aí eu não monto só uma ONG, não. Eu, além de montar uma ONG, eu assisto quem rouba e quem é roubado. Eu faço um processo de sublimação. Pronto, virei Adelaide. Evoluí. O coitado do Felipe Salomão bateu lá na parede. E vai voltar pelo mesmo caminho. Então até o bem que a gente faz hoje é o mal que nós fizemos ontem. Então eu contei para vocês aí que é a história da escola. Então por que aconteceu comigo? Eu devo ter usado e abusado do campo do conhecimento. Aí o que Deus faz? Eu estou na fase de expiação, da palestra depois do almoço, cuidar de hospital, cuidar de escola. O que é isso? Expiação. Já errei demais, agora eu estou na fase de expiação. Está claro? Então amanhã eu vou montar uma ONG. Leiam por conta própria. Não venha em palestra. Leia em casa, busca internet. Está claro? Que aí já vou estar na fase de libertação. Entendido então? E o coitado do Felipe vai bater aqui e vai começar tudo de novo aqui. Então por isso que nós estamos presos ao nosso pecado. Nós estamos presos. Por isso que é tão difícil, igual ele fala aqui, ó. É pois fatigante e doloroso. Está claro? Todo mundo está entendendo, gente? Ó, acorda seu irmão ao lado. Não deixe dormir. Olha aqui, ó. O homem vive e move-se em campo de força inteligentes, em que se emaranha. Forças que, em face de sua agitação inconsciente e desordenada, reagem e lhe fazem pagar caro o erro. Nós estamos numa teia de vibrações divinas. E você se cerca pelo seu próprio magnetismo. É por isso que você é preso em você mesmo. Ou seja, na verdade, a cadeia é uma cadeia consciencial. Não é Deus que está atrás de você para te punir. É por isso que o Julinho mostrou aqui, você mesmo que se pune. A vida se rege, como dissemos, por leis inteligentes, que têm fins próprios. Querem e sabem atingi-los, querem a perpetuidade e não a catástrofe. Permite o perigo, mas como elemento do esforço concluído com a salvação. É, pois, fatal eliminar-se a desproporção entre o desenvolvimento material e espiritual e restabelecer-se o equilíbrio. A vida quer, por isso, na certa, o espírito retornará amanhã à dianteira. Hoje, quem rege nós? A matéria. Hoje, quem rege a gente? O intelecto. Você pode olhar que hoje, vamos pegar, por exemplo, as organizações materiais no passado. No passado, o que se queria, por exemplo, de um funcionário público, que ele fosse um Barnabé, ou seja, cumprisse o seu horário. Hoje, o que as grandes empresas querem? Quem é criativo. Hoje nós já estamos numa fase que a criatividade que é o grande lance. Você não quer só aquele funcionário seu que cumpre ou deixa de cumprir o horário, você quer o funcionário criativo. Aquele que sabe colocar a criatividade em forma dentro do campo do trabalho. Então nós estamos saindo da materialidade e estamos atingindo a fase espiritual dentro do contexto do trabalho. Costumo dizer que a dor é a resposta onde o amor não conseguiu o convencimento. É aí que vai ter a dor. E a dor é a reação às nossas próprias escolhas, à nossa própria trajetória, ao nosso próprio modo de agir e de fazer. Ou seja, a dor é a expressão de nós mesmos. Igual aqui, ó, na hora que eu vim roubando, eu estou criando a dor da hora que eu vou estar retornando. Eu criei a própria dor, eu talhei a própria dor. A única diferença que vai ter é que ela vai agir no tempo e no espaço. Então aqui eu já estou voltando, não me lembro dela, ela vai estar agindo sobre mim. Mas é a mesma dor que eu criei, na mesma quantidade e na mesma proporção. Então na hora que eu vim aqui nesse caminho do roubo, eu já estou criando um caminho de subida e de redenção. Então na hora que eu vim aqui roubando, começando aqui roubando a Adelaide, na hora que eu vim roubando, eu já estou jogando a força para o lado de cá, ó. Eu estou agindo aqui e criando o destino aqui, ó. Esse destino já vai estar determinado. Então na hora que eu chego aqui, na hora que eu vim para cá, o destino já está formado. Agora ele vai ser mais profundo ou menos profundo da maneira pela qual eu vou reagir.
Então você fala, por que na minha vida hoje acontece tanta coisa dessa forma? Porque na sua vida de ontem você fez essas coisas. Você só está recebendo a força de volta, a mesma força que você lançou. E Deus ainda deu misericórdia. Aquilo que André Luiz fala, que ele fala tão bem. Deus permite a gente pagar por prestação aquilo que a gente faz por atacado. Então, numa vida só, você vai lá e faz um atacado de besteira. Então, depois você paga em prestação. Quantas vidas você vai querer? 10, Senhor. Aí você compra as 10 e não fez nada. Senhor, tem um crédito aí para me dar mais 10? Está claro? Então, daqui um dia você vai ver que vai ter governo que vai instituir bolsa reencarnação. Certo? Para amortizar as dívidas de uma reencarnação para outra. Tem Bolsa Família, agora vai ter Bolsa Reencarnação. Que é exatamente esse processo de atenuamento de um processo que você mesmo já gerou para você. O homem de hoje pode ser ateu, anarquista, delinquente. Quanto? 5 minutos? Eu estava somando o que ele fez aqui. Olha como é que o João falou comigo. 5, 10, 15, 20. Aí eu estou somando, João. O homem de hoje pode ser ateu, anarquista, delinquente. Pode crer-se cidadão do caos. Árbitro de liberdades impossíveis. É próprio de cretinos. Eu achei isso aqui legal, hein? Eu gosto dessas coisas assim, ó. É próprio de cretinos. O balde chegou junto aqui, né? Permanecer assim à mercê da desordem e da ilusão, quando a lei de todos os fenômenos falam de ordem, de divina lei, inviolável e onipresente, de ações e reações, de liberdade, mas de responsabilidade também. Falam-nos do enquadramento coercivo das rebeldes desordens, do mal nos limites da lei do bem. Dizem-nos que a dor castiga o louco, que se atreve a violar a lei de Deus. E esse castigo o que é? O retorno daquilo que nós criamos. O homem deve compreender que a dor lhe nasce da desordenada conduta e não está na criação, que é bem ordenada. Não está em Deus, que é perfeito, mas apenas nele, homem, e que o plano regulador do grande organismo total tende irresistivelmente para a felicidade, embora pelos caminhos da dor. Então, a dor que a gente planta no nosso destino é a dor que vai nos educar para a felicidade que todos nós buscamos. E para finalizar, eu gostaria que você passasse a outra parte do encerramento do mesmo grupo que nós apresentamos no início. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You might say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hope someday
Pessoal, é isso aí. Que nós possamos ser construtores dessa nova civilização. Bom, como vocês viram, foi bem imparcial, bem legal. E vocês sabem que no crachá de vocês, com exceção do historiador da casa aqui, no crachá de vocês tem um número. E o ganhador foi o de número 3.800. Número 500. Mas o número que